Vamos falar do Vitória um pouquinho, Cazé? Bora, claro. O Vitória melhorou também, né? Melhorou bastante. A gente falou da defesa do Vitória ontem, né? 19 gols sofridos ao lado do Fluminense, que é o adversário de hoje. Estão ali entre as piores defesas do campeonato. Só o Vasco tomou mais gols. Mas nos últimos jogos o Vitória tomou menos gols, hein? Na era Carpini, essa sangria foi estancada, né? O Vitória tem tomado menos gols do que naquele primeiro momento do campeonato. Isso tem sido um alento para a nação rubro-negra. O William Oliveira, cara, volante, 5 gols no Campeonato Brasileiro, tem sido um dos grandes destaques do Vitória na competição e o nosso Rodolfo Raggi fala mais sobre isso. Vem, Rodolfo. Apesar do tropeço na última rodada diante do Bragantino, o Vitória segue sua corrida de recuperação no campeonato. Em busca de uma reação contra o Lanterna Fluminense, os rubro-negros depositam expectativa em uma peça do meio de campo que vem fazendo a diferença. William Oliveira, apesar de ter sido titular na conquista do Campeonato Baiano desse ano, esteve longe de ser um protagonista do time. Mas aí chegou o Brasileirão e o camisa 29 cresceu e muito de rendimento. Além da consistência na marcação, vem decidindo lá na frente. Com 5 gols, é o artilheiro da Série A ao lado de Everaldo do Bahia. O curioso é que Oliveira não chegou a fazer mais de 3 gols em nenhuma equipe em que atuou até hoje, ao longo dos seus 31 anos. Em toda a carreira antes do Vitória, só havia marcado 7 vezes. Apesar de ter saído no intervalo do jogo contra o Bragantino, William Oliveira deve ser titular do Leão no jogo desta quinta no Rio de Janeiro. Impressionante os números do William Oliveira no Vitória, né? Você percebeu na matéria do nosso grande Rodolfo Raggi que na carreira inteira o William Oliveira fez 7 gols. No Vitória, somente esse ano, já fez 5, né? E é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, ao lado de Everaldo do Bahia, ambos com 5 gols. Uma temporada fantástica do William Oliveira, tem sido uma das peças mais importantes do Vitória nesse Campeonato Brasileiro. E a esperança para o jogo de hoje, que o Vitória tem uma boa atuação, até porque Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro estarão de volta. E junto com o William Oliveira, forma ali um quarteto muito importante nesse time rubro-negro. Quem fala mais sobre isso é o nosso grande comentarista, Caio Leone. O Vitória tem uma grande arma hoje para enfrentar o Fluminense no Maracanã pela 12ª rodada. É o jogador William Oliveira, que com Thiago Carpini começou a ter um posicionamento completamente diferente do que tinha com o Léo Condé. Num tripé de meio campo, o Leonaldo joga pela esquerda, o Luan Santos é o primeiro volante e o jogador William Oliveira, ele joga pela direita, mas tem uma maior capacidade de chegar na área e por isso tem feito gols importantes. Demonstra uma capacidade muito boa de definição, de chute de primeira e inclusive muito bom cabeceando. É um jogador que é um dos trunfos do treinador, que já disse que conhecia o trabalho de William Oliveira desde os tempos do futebol paulista. William Oliveira não só é um jogador que é o artilheiro da competição junto com Everaldo, mas dá esperanças ao torcedor desse meio-campo ter mais criatividade ainda. Mateuzinho voltou a jogar o futebol que o torcedor imagina e está à disposição. O volante Dudu, que ficou um tempo afastado, também está à disposição para enfrentar o Fluminense. O Vitória tem uma batalha difícil hoje no Maracanã. Se o Vitória implementar o ritmo que tem feito nas últimas partidas, tem condições de vencer o Fluminense, que inclusive terá o seu treinador interino, o Marcão. Tá aí, grande esperança William Oliveira e também uma expectativa gigante para os retornos de Osvaldo. Dudu está à disposição de novo, eu acho que ele não é titular, porque o William Oliveira tem jogado muito bem, o Luan Santos também, o Leonaldo tem sido uma peça importante nesse meio campo, de qualquer forma é uma peça que pode funcionar ao longo da partida. O Dudu, antes de sair do time, era um cara extremamente importante dentro desse elenco rubro-negro, então ele está à disposição do Thiago Carpini, pode atuar ou como titular ou ao longo da partida, acredito mais na segunda opção, mas chama atenção para os retornos de Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro, o trio ofensivo que vem dando mais certo nesse time do Vitória. Vamos acompanhar a possibilidade de escalação desse time do Vitória. Está aí na tela do nosso No Campo do 4, aqui no Bom Dia Bahia, na tela da Aratu. Lucas Arcanjo, William Lepo de volta, o Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, o William Lepo de volta à lateral direita. A zaga deve ter Wagner, Leonardo e Caio Vinícius. O Camutanga sofreu uma contusão no ligamento do joelho, vai ficar de 4 a 6 meses fora, então praticamente fora do Campeonato Brasileiro. O Reinaldo é o substituto imediato, porém o Caio Vinícius jogou melhor na partida em que o Vitória venceu o Atlético Mineiro por 4
4-2, ele deve começar jogando, ele que é um volante, deve começar jogando de maneira improvisada ao lado do Wagner Leonardo. O Lucas Esteves está fora, então o PK volta a ser titular na lateral esquerda e o meio-campo com Luan Santos, Leonaldi e William Oliveira, esse que a gente destacou tanto com 5 gols já no Campeonato Brasileiro. E a volta do trio ofensivo, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro, um trio ofensivo que tem funcionado melhor ao longo da temporada, mas que no Brasileirão ainda não funcionou. Bom lembrar que apenas um atacante do Vitória até aqui marcou gol e foi o Culebra, jogador que atua no banco de reservas, ele entra durante as partidas. Então, por enquanto, o Mateuzinho é tratado como meia, né? Ele sim marcou 2 gols, mas os atacantes Osvaldo e Alejandro estão em branco ainda na Série A do Campeonato Brasileiro, mas fizeram uma boa temporada até o início do campeonato. Não à toa, o Vitória foi campeão baiano, vencendo o Bahia com muito mais poder, né? Tanto financeiro quanto de qualidade do elenco. Mas, embora esse sucesso no início da temporada, nesse momento no Campeonato Brasileiro, ainda estão devendo, mas acredito que essa noite vai, viu, Cazé? E aí, faz o quê? Vai e acontece o quê? Se o Vitória vence hoje, sai da zona do rebaixamento. O Vitória tem 9 pontos, é o 17º, abre a zona, mas ontem, por exemplo, o Bahia venceu o Vasco, então o Vasco continuou com 10 pontos. Tivemos alguns empates interessantes na parte de baixo da tabela. Isso faz com que o Vitória, se vencer o Fluminense no Maracanã, saia da zona do rebaixamento, pode até terminar essa rodada na 14ª colocação. Tem que voltar a encher a boca do Vitória e falar o bordão deles também. Colossal. O Vitória é colossal, tem que falar, velho. Não pode ficar dessa maneira. Eu sei que você sofre com isso. Claro que você sofre, eu imagino. Eu sofreria também, é natural. Faz parte do futebol. Por isso que eu falo aqui que o Bahia é muito, porque o Bahia está bem. Se não tivesse bem, a gente falaria de maneira mais branda. O Vitória é colossal, né?